Hora de ir pra cama. Duda e Rinaldo, vocês sabem o caminho, né? Duda, calma. Tá tudo bem. Foi só mais um pesadelo. E fiz xixi de novo. Não faz mal. Às vezes lá em casa era ruim. Vocês estão com tudo pronto pra escola? Vão saindo que eu preciso limpar aqui. Duda, semana que vem você vai pra escola e o Erinaldo vai pra creche. Posso te ajudar? Vai brincar, menina? Queria estar em casa. Lá, minha mãe deixava eu limpar e meu pai molhava a gente. Eu também jogava água nele. Quando a gente pensa no abrigo, a gente pensa num modelo do ECA, que prevê o acolhimento da criança num local pequeno em grupo personalizado. A ideia que a gente tem é de uma casa. Quando a criança está numa casa, ela está num espaço que ela sente que é dela. E aí ela tem os cuidados que ela recebe, mas ela tem as tarefas que ela assume e que ela gosta de assumir e que fazem com que ela se sinta participando daquele lugar onde ela está. Quando ela está fazendo essas tarefas, é um momento importante de interação dela com o adulto. E é importante que seja divertido e ofereça um espaço para a criança poder expressar, contar o que ela está pensando, o que aconteceu com ela, como é que era na casa onde ela vivia. A gente tem que ter um cuidado aí, que é o de que a criança não faça o trabalho para suprir a falta de um adulto que faça. E, aproveitando para pensar na importância dos momentos em que a criança pode falar, o abrigo deveria estruturar um cotidiano onde esses momentos surgissem com mais frequência. Se o Wellington tivesse aqui, isso não acontecia. Por que ele foi para outro abrigo? O ECA traz, no seu artigo 92, o princípio da não separação dos irmãos. Algumas pesquisas indicam que a maioria das crianças abrigadas possuem irmãos, como, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz em Ribeirão Preto, que indicou 78%, e uma pesquisa na cidade de São Paulo indicou 56%. Apesar de aparentemente parecer ser mais fácil para o atendimento, a separação por faixa etária, isso descaracteriza o abrigo como uma casa, como um lugar onde a diversidade de idade pode conviver. Por isso é fundamental manter os irmãos unidos, respeitando a história de vida deles, o vínculo afetivo, a cumplicidade que os irmãos sempre têm. E isso vai ajudar tanto no processo de reintegração com a família de origem, como numa possível adoção. A TV pode ser um dos instrumentos, meios, recursos utilizados dentro do abrigo, mas ela não pode ser o único instrumento e nem mesmo ser o único recurso para fazer com que as crianças fiquem ali sem ter muito trabalho para ter com as crianças. O abrigo tem que pensar em propostas pedagógicas para essa criança, propostas culturais, propostas no dia a dia com brinquedo, com vários recursos, com livros, disponibilizar brinquedo para essas crianças, disponibilizar livros para essas crianças, para que elas possam ter atividades variadas e atividades também que envolvam a comunidade, para que essa criança possa frequentar parques, frequentar espaços, frequentar jardins, frequentar bibliotecas, para que o abrigo não seja uma instituição fechada e haja uma relação entre o abrigo e a comunidade que promova a interação das crianças entre elas e das crianças com outras crianças da comunidade. É fundamental que a criança tenha, então, propostas estruturadas, pensadas, organizadas, para que haja uma interação e que o abrigo não seja uma instituição fechada. Felipe, depois da escola você tem que ir no posto para uma consulta com o médico, viu? E minha irmã, vai também? Não, a Mariana não.
Por que será que ele vai no doutor? Eca! Silvana! Já vou. Tanta coisa pra fazer, tanto menino pra cuidar. Ô Edneia, faz favor, larga a limpeza e vai limpar o Jonatas pra mim. Bom, todos os funcionários que trabalham em ambientes de cuidado e educação coletiva são considerados, na nossa concepção, como educadores. Vale para zelador, cozinheiro, faxineiro e os professores. Isso porque todo mundo, na verdade, todos eles trabalham cuidando e educando crianças pequenas, participando dos planejamentos, organizando o dia a dia, portanto, dessas instituições. Então, nesse sentido, nós devemos considerar tanto a formação continuada desses educadores como a carreira, como a hora de descanso, como o aspecto de desenvolvimento desses profissionais. É importante destacar também que o tamanho dos grupos, a razão adulto-criança, conforme a gente denomina, e o tamanho dos grupos são dois fatores fundamentais para o desenvolvimento de qualidade dessas instituições. O almoço está pronto. Sai que essa cadeira é minha. Ai! Duda, essa é dela. Olha o que eu tenho para você. As instituições coletivas, se por um lado promovem a solidariedade e a troca, por outro acabam abafando a individualidade das pessoas. No caso das crianças, principalmente, pode ocorrer muita disputa em função da necessidade de ter o espaço de afirmação da sua individualidade. Então é importante que o abrigo forneça sempre condições para a construção da individualidade da criança. Espelhos, objetos pessoais disponíveis, cantinhos para as crianças, onde elas possam ter a sua referência, inclusive a referência da sua própria história, com fornecimento de fotografias, álbuns, para que a criança possa então construir e ter protegida a sua individualidade, independente do tempo que ela fique no abrigo. Olha a bagunça! Escuta, vocês esqueceram que precisa esperar a turma 1 sair para poder entrar no refeitório? E ver se vão lavar essas mãozinhas encardidas para poder comer. E lá vai a Cida se apegar por mais uma. Às vezes, a dona Cida é mais legal que minha mãe. Um dos problemas no abrigo é a questão do estabelecimento do apego. A educadora estabelecendo uma relação de apego com a criança, tendo medo de estabelecer essa relação, porque depois vai ter de se separar dela na hora da saída da criança para voltar para a família de origem ou ir para uma família de adoção. No entanto, toda criança, todo ser humano precisa de relações afetivas. E não é só com uma pessoa, ele tem com vários. Então, é importante ter essa oportunidade de estabelecer relações afetivas com mais de um. Ele estabelece com o irmão, com a educadora, mas ao mesmo tempo que não seja uma relação de posse, que dificulte a separação. Um outro ponto é que há uma certa confusão de papéis, inclusive de chamar de tio ou de mãe. E aí dá uma certa confusão de papéis. É importante ter uma ideia do próprio papel profissional e estabelecer uma relação afetiva, mas que não é a mesma igual a da mãe ou da tia, de fato. Quem já terminou pode ir indo pro banheiro escovar os dentes. E ver se faz fila, hein? Menino de um lado, menina do outro. Quando a gente pensa no cotidiano do abrigo, a gente pensa num cotidiano onde as regras devem existir, é claro, para ele poder funcionar. Agora, a regra ela deve ser, além de um facilitador para quem está vivendo naquele espaço, ela deve servir também ao desenvolvimento da criança. Se a gente pensar no exemplo que a gente viu,
Formar filas ajuda quem está cuidando, mas não ajuda as crianças que aí não negociam entre si, não aprendem a esperar. Da mesma maneira, separar meninos e meninas, separar crianças em condições diferentes, talvez facilite quem cuida, mas não ajuda essas crianças que não têm contato com as diferenças, não aprendem a se relacionar com pessoas diferentes em condições diferentes. Silvana, quando a Mariana vai embora? A família adotante já confirmou que vem buscar ela em alguns dias. Que pena que a mãe deles não deu conta. O que é a família adotante? É muito comum que as pessoas que trabalham com essas crianças e o público em geral acredite que a adoção é uma solução para todos os problemas das crianças em abrigo ou as crianças com problemas no lar original. Infelizmente, essa ideia não é verdadeira. A adoção ela é um desafio muito grande, é uma escolha difícil e é uma tarefa muito difícil de ser cumprida tanto pela família adotante quanto pela criança que é adotada. Os problemas que a criança apresenta no seu lar de origem podem aparecer no abrigo quanto na casa adotiva. Por outro lado, um funcionário de abrigo, quando ajuda uma criança a confiar, a trocar afeto, a conversar, a falar e ouvir, ele está cumprindo um papel muito importante no desenvolvimento dessa criança, independente de ter uma ligação de parente ou de estar ali como funcionário. Mas esse papel é muito importante e permite que a criança tenha mais sucesso na vida dela. Não chora. Eu tenho um irmão Wellington que tá no outro abrigo. Cida, como você fala uma coisa dessa perto do menino? Tá louca? Vai ver, a Mariana vai pro mesmo abrigo dele. O trabalho de preparação para o desligamento implica um trabalho tanto com a família biológica, como com a família adotante, a criança, também os funcionários do abrigo. No caso do trabalho com a família biológica, um trabalho que possa fazer uma reintegração de qualidade, resgatar as potencialidades da família, ou seja, olhar para ela não só no que ela não é, no que ela não conseguiu, mas no que ela pode ser, no que ela pode conseguir com essa criança. No caso da família adotante, o chamado namoro, ou seja, a família poder conhecer a criança, a história de vida dela, seus hábitos, seus costumes. E fundamental a participação da criança nesse processo, sendo informada e incluída em todo esse trabalho. Outro aspecto da preparação para o desligamento diz respeito à transferência. As crianças estabelecem vínculos afetivos com os funcionários, com os educadores, com as próprias crianças do abrigo. Então é importante pensar prós e contras de uma transferência, o que inclusive é recomendado pelo Estatuto, que deve-se evitar sempre que possível a transferência de abrigo. E essa aqui, quem é? Eu sou a Duda e esse é meu irmão Erinaldo. Gente, a dona G veio contar a historinha. Hoje não vai dar, não. Eu queria tanto ouvir historinha. O voluntário, ele é um educador dentro do abrigo. Portanto, o seu vínculo é um compromisso, né? Ele deve atender às necessidades do abrigo e das crianças. Ele não vai ser salvo pelo seu trabalho, como se fosse ganhar o céu, até porque em todas as relações de trabalho existem bons e maus momentos, né? E também não é aquela pessoa que vai salvar o abrigo, que vai trazer para as crianças tudo que elas não têm. O abrigo necessita criar mecanismo de avaliação e acompanhamento desse trabalho voluntário. Não pode aceitar todas as pessoas como se fosse uma caridade, né? Porque a gente tem casos de suspeita de assediarem meninos, pessoas com depressão complicadas que procuram o voluntariado para satisfazer o seu eu. Felipe, vem tomar seu remédio. Para se ter um espaço seguro, também nós devemos considerar que, apesar que as crianças têm capacidade de interação e de autonomia para essas interações desde muito pequeno, mas é preciso
organizar o aspecto funcional e, portanto, de segurança desses espaços. São 4 os fatores que chamam a atenção da gente. O primeiro fator é a quantidade de espaço que vai ter em relação às crianças e os adultos que vão circular. O segundo fator seria a quantidade de brinquedos que se tem. A terceira é a organização de todo o material de troca, de higiene, que precisa ter um lugar particular. E o último fator, as oportunidades que geram de risco, né? Pias mal colocadas, altura de objetos organizados de forma perigosa leva a uma situação de mais risco. Portanto, a organização desse planejamento precisa, com certeza, considerar esses fatores. A mãe da Caroline veio para visita? Veio nada. Aquela lá é uma folgada. A vida dela já acertou e a menina continua aqui. Nem visitar ela vem. Cadê a minha mãe? É preciso que as pessoas que trabalham em abrigo estejam preparadas para tomarem conhecimento de histórias muito tristes, muito dramáticas. E que ao fazer isso, que elas não julguem, não condenem. Isso pode ser confortável para a gente, mas não ajuda em nada as crianças. Nós precisamos nos lembrar que essa família sempre vai ser a daquela criança. E quanto mais ela puder ter contato, puder conhecer, puder entender a sua família de origem, melhores as chances dela se reinserir na própria família e melhores as chances dela ter sucesso na sua vida de uma maneira geral. Cida, vou arrumar as coisas do Marcelo, que ele vai passar o fim de semana na casa da avó. Eu acredito que ainda exista uma certa confusão entre as atribuições dos atores do sistema de proteção. Com relação, em especial, ao abrigo, eu acho que o que falta ao abrigo é descobrir a sua identidade, qual é exatamente a sua função dentro do sistema. O abrigo ainda tem uma dificuldade muito grande em se relacionar com a família dos abrigados, ele tem uma dificuldade muito grande em saber a sua posição frente à vara de infância, principalmente, se é uma relação de subordinação ou se é uma relação de cooperação. Será que ela vem para ficar? Um dos momentos mais delicados no abrigo é o momento de chegada de uma criança. É importante lembrar que essa criança está sendo trazida num momento de ruptura, de violência, de separação, muitas vezes com pessoas estranhas, vem para um ambiente estranho, ela está assustada e então necessita-se muito procurar uma forma de acolhimento, possibilitar que essa criança se sinta acolhida, possa protestar, possa ser ouvida, possa ficar em silêncio se necessário e aceitar, inclusive, que ela não vai conseguir de cara se adaptar a esse ambiente, aceitar as regras. Ela vai levar algum tempo, às vezes até confrontando essa nova estrutura, inclusive com saudades de casa. Então, esse momento de acolhimento tem de ser planejado com os funcionários e muito bem trabalhado. Ela vai ficar com a gente? Não sei, não. E eu? Eu queria estar na minha casa. Silvana, tem um programa que está patrocinando a melhoria dos abrigos. Só que precisa pôr tudo no papel. Pôr no papel? Xiii. Se bem que mesmo se a gente não ganhar, só de parar para pensar no abrigo já vai ser lucro. Você vai ter que dar tempo para a gente pensar nisso. Porque do jeito que as coisas estão, ninguém tem tido tempo nem para respirar. Como é que a gente vai começar isso? Vai ter que ter alguém para ensinar a gente.
Pensar em políticas públicas relacionadas à criança abrigada é pensar na integração de todas as políticas que garantam as condições de vida com dignidade para a família e para a criança. A criança que está abrigada, na verdade, traz à tona a falta de inter-relação entre essas políticas. Programas que não se comunicam e que muitas vezes não respondem às condições para que essa família possa ter consigo seu filho. Por isso que nós temos alguns programas alternativos que procuram trazer o conceito de trabalhar em rede, ou seja, que a criança e o abrigo sejam integradores dessas políticas para que essa criança possa ter o direito de conviver com sua família e com sua comunidade. Até a próxima!